Oi, boa noite, tô entrando. Deixa eu escrever aqui o tema da nossa live de hoje, né? Boa noite. Fixando aqui o tema da nossa live. Pronto, tema fixado. Como posso ajudar o meu filho a lidar com o isolamento social? Então, esse é o tema da nossa live. Boa noite a todos. Quem for chegando aí, se puder me ajudar compartilhando essa live, enviando aí para as mamães de plantão aí nas suas redes, do seu Instagram. Manda um aviãozinho aí, tá bom? Para que mais mães possam participar e juntas aqui a gente criar uma rede de apoio para contribuir com esse momento tão difícil que nossos filhos estão vivenciando, não é mesmo? Então, para mim é um prazer, tá? Tê-las aqui comigo. Podem participar, me mandem perguntas, comentários, tá bom? Me conta aí como que está sendo para vocês aí como está sendo para você aí na sua casa com os seus filhos, nesse momento, né, tão delicado de isolamento social. Vou adorar saber como que tá aí para vocês, se vocês estão tendo dificuldades, né? Como que seus filhos estão enfrentando essa situação, como você está enfrentando tudo isso. Eba, obrigada pessoal que está chegando. Aguardar mais um pouquinho antes de a gente iniciar com o conteúdo da nossa live. Como posso ajudar o meu filho a lidar com o isolamento social? Quem for chegando, já comenta aí pra mim como que tá sendo aí. Já tem um comentário, né? O problema aqui é o celular. Vamos falar sobre o uso do celular, com certeza. Eu acho que o uso do celular talvez seja o maior problema que vai aparecer aqui hoje nos comentários. E foi um dos maiores problemas também que vocês comentaram comigo lá na caixinha de perguntas. Vamos falar sobre isso. Bom, boa noite então para quem está chegando. Obrigada pela participação. Quem for chegando então, peço que vá encaminhando essa live aí para suas amigas, para as mamães de plantão aí dos seus contatos, para que a gente possa formar aqui uma comunidade de apoio de mães, né? De mãe para mães. Que com certeza não está sendo fácil para você, não está sendo fácil aqui também. Né? Eu tenho passado também algumas situações bem chatas, né? E eu acredito que aí na sua casa também tá assim. E a intenção dessa live é isso mesmo, é fazer com que essas situações, esse incômodo que você tá vivenciando aí, possa ser enfrentado de uma maneira mais consciente, né? Com mais clareza. E você entender que não é só você que está passando por isso, não é só o seu filho que está passando por isso, né? Todas nós, mães, estamos enfrentando grandes dificuldades para lidar com o isolamento.
Porque na verdade eles não estão isentos de ser influenciado e de sofrer as consequências do isolamento, né? Então, não fique achando que o problema está aí na sua casa, não fique achando que o problema é você, que o problema é o seu filho, tá? Entenda que o fato dele estar vivenciando essa situação aí junto com você não faz com que ele não perceba e não entenda a dimensão de tudo isso. Ele só não consegue falar, ele só não consegue dizer o que ele está sentindo. Mas sim, ele está sentindo tudo que está acontecendo, está percebendo, né? Às vezes você não diz, às vezes você tenta proteger com as informações, mas ele sente o estresse aí que vocês estão vivendo, ele sente todo o medo que você tá tendo, e ele sente também, tá? Então a criança, né, o nosso filho, ele não está isento de sentir toda essa situação que está em volta da gente nesse momento. Então a primeira coisa, não é sobre o seu filho, não é sobre você, é sobre a situação, né? É sobre a pandemia, é sobre isso, né? Eu acho que tem que ser, a gente precisa mudar então o olhar, não focar no problema que o nosso filho está apresentando, focar nas sensações, nos sentimentos que eles estão sentindo por conta disso, né? Então, tá usando demais o celular, tá muito irritado, tá muito chorão, tá brigando à toa, né? Tá muito agressivo. Não foca nesse comportamento. Foca no que ele tá sentindo para se comportar dessa forma, né? Que sim, ele tá sentindo coisas desagradáveis, assim como você, assim como eu. Só que ele é uma criança, né? E não consegue se expressar da maneira correta. E a maneira que ele encontra de se expressar é fazendo coisas que talvez não te agrade, né? Então é sobre isso, é sobre olhar o comportamento do seu filho como um comportamento de comunicação, né? Por que ele está agindo dessa forma? O que está por trás desse comportamento, né? O que ele quer passar para mim se comportando dessa forma? É esse olhar, né? Então ter esse olhar atento, observar de perto ali, né? Ter essa aproximação para você então entender e ter a clareza do que pode estar por trás desse comportamento. Entender que todo comportamento, seja ele bom ou ruim, é uma forma de se comunicar, tá? Então quando ele está se comportando dessa forma, ele pode estar querendo dizer alguma coisa. Criança nenhuma pede o que está sobrando. Então, se ela está pedindo algo para você com aquele comportamento, é porque está faltando, né? A criança, ela não pede o que ela tem em excesso. Então, aquele comportamento pode ser falta de alguma coisa. Ninguém tem fome no banquete, tá? É mais ou menos essa a ideia. Então, se ele está chorando, se ele está se comportando de maneira inadequada, com as birras, né? E aí, que mais? Comportamento agressivo, com as manias, né? Eu percebo que tem muita criança nesse momento também criando algumas manias, né? Que não tinha antes. Que mais? Irritabilidade, né? A gente percebe o quanto que as crianças estão mais irritadas. Então, todo comportamento que você observou que o seu filho não tinha antes, o foco não tem que ser no comportamento. Não, por que ele está fazendo isso agora? Por que ele está assim? O olhar tem que ser o que está te faltando, tá? O que é que você quer nesse momento? O que eu posso fazer para te ajudar, para que você se sinta melhor nesse momento? É esse olhar. Entender que como ele é uma criança, ele não é um adulto, então ele não pensa como um adulto. Pensar que por ele estar se comportando daquela forma, ele está querendo dizer algo para você. É como se ele estivesse te falando assim: mamãe, preciso de você, mas eu não sei falar isso para você.
como eu não sei falar, eu tô irritado, eu tô batendo, eu tô mordendo, eu tô comendo demais, eu tô brigando demais, eu tô respondendo, eu tô usando o celular o tempo todo, tá? Eu tô fazendo xixi na cama, eu tô fazendo cocô na roupa. Então aí começa a ter também esses comportamentos de regressão. Isso eu tô falando, mamães, nesse contexto de isolamento, tá? De pandemia. Não tô dizendo que toda criança que faz isso é nesse sentido. Estou querendo dizer que esse momento de isolamento social tem causado esses comportamentos. Isso quando a criança não tinha antes, tá? Se a criança tinha antes, aí já é uma outra história que precisa ser, já é uma outra situação que precisa ser avaliado, né? Que precisa ser compreendido de uma outra forma. Isso a gente faz na terapia, tá bom? Bom, tem uma perguntinha aqui. E quando a criança se isola? É a mesma lógica. Se a criança está se isolando, é também uma maneira de se comunicar. Não quero ser vista, não quero ser olhada, não quero te ver, não quero te olhar, porque eu sinto algo e eu não consigo lidar com isso que eu estou sentindo, então eu me isolo. Isso se for nesse período, né? Se for nessa situação que a gente está pensando aqui juntas na questão do isolamento, porque é isso que a gente está tratando aqui. Então, sim, tem crianças que elas vão se comportar de diversas maneiras, porque cada criança é única. Então, tem aquela que vai se comportar com agitação, então ela vai, né, falar mais que o homem da cobra, a gente costuma falar pelos cotovelos, pular, ser uma criança mais agitada, e tem aquela que vai se isolar. Né? Se é uma criança que ela já era tímida, já era mais reservada, já gostava mais de ficar sozinha, já tinha essa dificuldade de se relacionar, é claro que com o isolamento isso vai ficar ainda mais evidente, ela vai ter mais dificuldade de se comunicar, ela vai ter mais dificuldade de se relacionar e de se expressar. Se é uma criança que já tem essa dificuldade, que já é dela, gostar de ficar sozinha, né? Não é nem gostar, porque eu vejo isso, eu gosto de ficar sozinha, isso pra mim também tem algo por trás, né? Eu gosto de ficar sozinha, será? Ou será que é dificuldade de se relacionar? Ou será que ficar sozinha é mais cômodo do que me relacionar com o outro, tá? Então esse ficar sozinha também tem sempre que ser olhado com muito cuidado. Mas sim, o isolamento também faz isso com as crianças, ou ela vai de zero, né, é 8 ou 80, ela vai às extremidades, ou ela se isola, ou ela vai ficar agitada ao extremo, tá? Porque cada criança ela tem um funcionamento, né, tem uma maneira de se colocar no mundo, tem um jeito de se organizar nas suas relações, então não tem como definir, não tem como esperar que as crianças vão se comportar da mesma maneira. Mas o que é importante é que isso sim é uma maneira de se comunicar. Então, seu filho está se isolando, não é o momento de você deixar ele sozinho, é o momento de você se aproximar. Né? Se tem algo que ele está precisando nesse momento de isolamento, é da sua presença. Porque a sua presença por si só passa segurança para ele, passa confiança e passa otimismo. Tá? Não existe um adulto, não existe uma criança sem um adulto por trás dele que está ali dando suporte, que está ali passando segurança, que está ali passando confiança de dias melhores, por exemplo, que é o caso, né? Então precisa sim da presença do adulto o tempo todo. Essa história de tá fazendo birra, fica aí fazendo birra sozinho. Tá sendo mal criado, então fica lá pensando no que você fez. Não é dessa forma, tá? Porque a criança ela não tem condições, ela não dá conta de pensar sozinha no que ela fez. Ela precisa do adulto que ajude ela a pensar. Então não é o momento de se afastar da criança quando ela apresenta um comportamento inadequado. É o contrário.
É nesse comportamento inadequado que o pai tem que se aproximar, que o pai tem que estar próximo para entender e ajudar a criança a se comunicar a partir daquele comportamento dela, tá? Então, assim, a ideia aqui hoje também é desconstruir isso, de que criança, quando ela faz alguma coisa inadequada, ela precisa ficar sozinha. Não. Ela precisa da presença da mãe ou do pai. Ela precisa de um adulto naquele momento que vá conduzir aquele comportamento para fazer com que ela pense a respeito daquilo que ela tá fazendo. Sozinha ela não consegue, né? E aí a gente tem aquela ideia de que ela precisa pensar, ela precisa ficar sozinha, porque aí depois disso ela vai se comportar da maneira correta. Não é assim que funciona. A gente precisa olhar na perspectiva da criança. Quem pensa assim é o adulto, né? O adulto que pensa assim, a criança não. A criança precisa que o adulto ajude ela a pensar, tá? E nada melhor nesse momento, que tá tão difícil para a criança, que a mãe e o pai se façam presença, né? Esteja junto. Tem tanto barulho lá fora, né? Tem tanta coisa acontecendo no mundo lá fora, que você, mãe, precisa ser o colo dela nesse momento, né? Precisa ser presença, estar próxima, acolher os seus sentimentos, acolher seus medos. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para todas que estão aqui comigo nesse momento, vocês estão com medo? Imagina seu filho. Eu tô com medo. Tenho certeza que você também tá, né? Eu tenho medo. Tem dias que eu tô muito triste com tudo isso. Imagina a criança, né? Então, a gente precisa entender isso, que ela estar se comportando da forma que ela está se comportando é comunicação. É a maneira que ela encontra de se expressar aquilo que dentro dela não está legal, aquilo que dentro dela não está bom, né? Como agir com a criança que ficou agressiva? Eu acredito que tem muitas crianças agressivas nesse momento, né? Por conta do isolamento, porque pensa, antes ela tinha escola para gastar energia, ela tinha os amigos para se relacionar, né? Ela tinha uma rotina. Gente, não tem coisa maior que desestabiliza uma criança do que falta de rotina, tá? Então, sim, muitas crianças estão agressivas. Se a gente perguntar, se eu abrir uma caixinha agora lá no Instagram, com certeza 90% das mães vão responder que seus filhos estão mais agressivos. Seja agressivo na maneira de falar, no tom de voz, ou seja agressiva na maneira de se comportar, ao ponto de bater, morder, enfim. Mas por que elas estão assim? Por conta delas não terem mais a sua rotina. Rotina desestabiliza, a falta de rotina desestabiliza a criança, né? Ela não consegue se manter no controle quando ela não tem rotina, quando ela não sabe o que ela vai fazer daqui a pouco, quando ela não sabe o que ela vai fazer depois do almoço, quando ela não sabe o que ela vai fazer amanhã, quando ela acordar, né? Isso tudo é o que? É falta de rotina. E isso vai desestabilizar ela. Outra coisa, ela não está tendo condições de gastar energia. Então, ou ela está ociosa demais, ou está fazendo na frente do celular, ou está, né, fazendo coisas ali que não proporciona o gasto de energia, atividade física. Então, tudo isso faz com que a criança fique mais irritada. Como lidar com isso? Através da comunicação, através do diálogo. Então, você mostrar para a criança, direcionar a criança nesse sentido. Eu sei porque você está agressiva, porque você está irritado, porque você está sentindo falta dos seus amigos, você está sentindo falta da escola, né? Você está com medo, a mamãe também está, mas vai ficar tudo bem, né? Então é nesse sentido, fazer com que a criança ou adolescente, porque também tem muitos adolescentes, inclusive, desequilibrados nesse momento emocionalmente,
direcionar as emoções da criança, fazer com que ela pense, ela reflita sobre aquilo que ela está sentindo. Dar clareza, ajudar ela a entender por que ela está sendo agressiva. Então, falar, né? É isso mesmo que eu acabei de falar. Olha, eu sei porque você está agressivo. Você está cansado, você não aguenta mais ficar dentro de casa, você quer ver teus amigos, não é isso? Então, ajudar a criança, né, a ter entendimento daquele comportamento. E mais do que isso, entender que ela precisa de minimamente de algumas coisas para que ela tente se reorganizar e voltar ao seu equilíbrio. Então, por exemplo, tentar manter uma rotina, né, minimamente. Eu sei que está longe do ideal, né, a situação para que aconteça de fato uma rotina, mas tentar minimamente. Então, assim, manter os horários que ela faça as lições todos os dias, né, ter o horário correto das refeições, criar atividades sempre no mesmo horário, para que ela espere que vai acontecer aquela tal atividade. Isso também é importante, porque já dá uma sensação de normalidade para ela, já dá uma sensação que nem tudo saiu do controle, né? Então, organizar essa rotina e colocar atividades pensadas para ela, pensadas para o bem-estar dela do decorrer dos dias, né? Dentro do que é possível, né, gente? Porque eu sei que tem coisas que não é possível nesse momento. E o que mais? Atividade física, né? Então é difícil eu falar, olha, precisa fazer atividade física. Tem crianças que moram em apartamento, né? Tem crianças que moram em casas que não tem quintal, que não tem espaço. Mas, de repente, buscar solução no sentido assim, será que próximo da tua casa não tem uma pracinha, um terreno, algum lugar que você possa, de repente, levar o seu filho em horários estratégicos, que não tenha muita gente, porque de fato o momento está para se cuidar, está para ficar em casa, mas de repente levar o seu filho para, né, respirar, ver a natureza, respirar o ar livre, fazer uma atividade que seja dar uma volta de bicicleta, que seja andar de patins, andar de skate, né, ou não sei o que ele gosta de fazer. Então, assim, pensar que isso é importante, né? Embora não é o recomendado que se faça, mas de repente existem maneiras. Quando a criança não tem um quintal apropriado, quando a criança não tem condições de fazer isso na casa dela, né? Então encontrar maneiras que ela consiga fazer isso fora, com todos os cuidados, é claro, né? Usando máscara se for o caso, mas levar sim, sem tomar o cuidado se não tiver aglomeração, se não tiver muita criança, se não tiver muita gente, pensar num horário que não tenha ninguém. Mas sim, isso é importante. De repente dar uma volta no quarteirão de bicicleta, sentar na calçada por alguns minutinhos, fazer com que ela olhe para a lua, olhe para o céu, né? E que ela tenha essa sensação de normalidade, de olha que legal, as coisas aqui fora tá do jeito que eu achei que estava. Isso é importante, né? Fazer com que a criança sinta minimamente a normalidade. E a atividade física também, além disso, né, desse gasto de energia que vai fazer com que ela fique menos agressiva, vai contribuir muito com o sono também. O que tem de criança aí que não está dormindo bem, o adulto não está dormindo bem, né, gente? Quem não está dormindo bem, levanta a mão. Então, imagina a criança, né? Então, a atividade física, esse brincar ao ar livre, né? Também vai contribuir bastante com o sono dela, vai conseguir relaxar, dormir melhor, tá? Mais alguma pergunta? Bom, e aí pra gente continuar essa nossa conversa sobre
como lidar, né, com o isolamento social, como ajudar o nosso filho a lidar com o isolamento social, se eu fosse falar assim, qual que é a primeira dica principal? É o autocuidado, né? A mãe, que é a pessoa ali que tem a responsabilidade de manter, de cuidar do bem-estar, da qualidade de vida do seu filho, ela precisa estar bem, tá? Porque se você não tá bem, você não vai cuidar. Se você não tá bem, você também não vai conseguir fazer com que seu filho fique bem. Então, se priorize em alguns momentos, né? Não tem problema. Esse autocuidado vai ser fundamental para que seu filho fique bem também. Então, se priorize em alguns momentos, faça coisas que te relaxe, que te traz o equilíbrio, que te traz a tranquilidade que você tanto precisa nesse momento. Né? Eu não sei o que é que te faz bem, o que é que você precisa para estar bem, mas você sabe. Então, preste atenção nas suas necessidades também e se cuide, tá? Porque mãe doente, filho doente. A mãe doente não vai conseguir cuidar de ninguém, tá? Então, autocuidado é fundamental nesse momento que a gente está passando tão difícil. E aí, um outro ponto é a questão das informações. Por que às vezes o nosso filho fica tão estressado? Por que às vezes ele fica apresentando tanto comportamento que antes ele não tinha antes? Por falta de informação ou excesso de informações erradas, tá? Então, por exemplo, às vezes a mãe, e eu me coloco também nessa posição, por querer proteger o filho, por querer protegê-lo, acaba não falando as coisas para ele do que está acontecendo no mundo aí fora, com relação à pandemia, ao Covid, enfim, que é isso que a gente está falando aqui hoje. Só que essa ideia, ela não é adequada e nem é saudável quando a gente não comunica e não traz a realidade para a criança ou para o adolescente. Por quê? Primeiro, que mesmo que a gente não fale, ele está sentindo. Ele está sentindo todo o estresse do ambiente, todo o estresse da mãe, todo o estresse do pai, a criança está sentindo. Ela está absorvendo ali tudo que está acontecendo no meio dela. E quando a gente não fala para ela, primeiro ela vai fantasiar coisas, ela vai começar a fantasiar, bom, já que a informação não chega, eu vou ter que pensar sozinho o que está acontecendo. Então ela vai fantasiar. O que já não está bom, para a criança, ela fantasia 10 vezes pior. Então ela vai fantasiar a morte da mãe, a morte do pai, a perca dos avós, né, que são as pessoas mais frágeis que estão próximo dela e está vivenciando toda essa situação. Ela começa a achar que isso não vai passar, ela começa a achar que o mundo está acabando, sabe? Então ela começa a fantasiar coisas, né, alimentar pensamentos pessimistas, pensamentos negativos por falta de informação, tá? Ou também o excesso de informação, ou seja, aquela criança que por não ter informação, ela sai buscando. Isso acontece mais no caso do adolescente, das crianças maiores, né? E aí ela sai buscando, porque as crianças hoje em dia já sabem mexer no Google, já sabem entrar na internet, então ela começa a buscar informação. Covid-19, pandemia, vacina, né? Então ela começa. E vocês sabem que a internet é terra de ninguém. Então a criança ou adolescente vai começar a entrar em contato com informações falsas, né? Informações que às vezes está sensacionalista, que está ali na condição apenas de atrair pessoas, né, de audiência. Infelizmente, essas informações, ela está custando, inclusive, a sua saúde mental e a saúde mental do seu filho. Então, cuidado. Então, quem tem que atualizar e passar as informações reais do que está acontecendo é você. Então, buscar informações verdadeiras e dialogar essas informações com seu filho é fundamental, tá? Para que ele consiga ter clareza
né? E sentir o que de fato ele precisa sentir, não nem mais e nem menos do que ele precisa sentir. E claro que respeitando a idade. Se são crianças menores, então usar do lúdico, usar de uma linguagem acessível que ela consiga, que a criança consiga entender. Se for crianças maiores, já fala com mais clareza. Os adolescentes, então, o mais claro que possível, né? Não tente proteger o seu filho não informando a realidade. E sempre que você for dar qualquer informação a respeito da situação, finalize com otimismo. Olha, está assim, 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 a vacina está em qual ponto, mas vai passar, vai ficar tudo bem, estamos juntos, não precisa se preocupar, estamos se cuidando, a vovó está bem, né? Então, fazer de tudo para que a criança pense que, apesar de, vai ficar tudo bem. Então, o adulto precisa passar isso para ela. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Pode perguntar aí, manda aí. A gente vai responder. Bom, e aí, o que a gente pode fazer então na nossa rotina, no dia a dia com as crianças, para aliviar esses sentimentos aí com relação ao isolamento, esses comportamentos inadequados que as crianças têm apresentando nesse momento, né? Aí eu anotei algumas coisas aqui. Então, brincadeiras que incentivem a aprendizagem. Já não está tão difícil as aulas online, as crianças estão reclamando tanto que não estão aprendendo, né? Que está difícil, que não aguenta mais. Então, em contrapartida, apresente para crianças brincadeiras que vai estimular a aprendizagem dela. Então, por exemplo, jogos de tabuleiro é muito, muito importante, jogos de estratégia. Então, assim, se você tem em casa, ótimo, utiliza, mas de repente você conhece alguém que tem, alguém da sua família que tem esses jogos nesse sentido. Os adolescentes geralmente gostam muito, só que tem jogos que os adolescentes gostam e é para a faixa etária das crianças menores. Então, utilize isso, tá? Então, jogos de tabuleiro, jogos de estratégia, jogos de memória, tá? Isso são recursos que a gente pode estar utilizando aí na rotina delas, das crianças. Quebra-cabeça, cubo mágico, né? São coisas ali que vai tomar um tempo da criança, mas vai tomar um tempo de qualidade. Que com aquilo ela está estimulando o cérebro, ela está estimulando o pensar, o raciocínio, e ela está brincando para fazer com que ela não perca esse ritmo aí escolar, né? Brincadeiras que estimulem a imaginação. Ela já tem se ocupado de pensar coisas tão ruins, então vamos alimentar a imaginação delas com coisas positivas, com coisas boas. Então, como? Contando histórias, através de leitura de livros. Então, alimentar essa imaginação da criança que nesse momento está tão prejudicada, né? Filmes, olha, tem tanto filme legal que você pode apresentar para o seu filho nesse momento, mas filme com propósito, com objetivo, que vai ajudar ele a lidar com as emoções dele nesse momento, com tudo que ele está sentindo. Todo sábado, quem me acompanha sabe que eu coloco dicas de filme lá, e tem essa intenção mesmo. Tem essa intenção de contribuir para esse momento que estão todos em casa, estão em família, né? Então assistir o filme em família é muito importante nesse momento, para a criança principalmente. E aí tem alguns filmes que eu indico todo sábado, mas eu vou falar alguns aqui que eu já indiquei e outros que eu ainda não indiquei, mas vou indicar. O filme Emoji é bem legal, ainda mais nessa era aí de WhatsApp, Instagram, que a gente trabalha muito com os emojis, a comunicação nossa é através dos emojis. Então é um filme bem legal, as crianças amam, tá? Divertidamente, é um filme também muito legal, que trabalha as emoções, que trabalha o sentir, o que a criança está sentindo, e ela consegue identificar o que ela está sentindo.
Pequeno Príncipe, é um filme lindo, e saiu o Pequeno Príncipe, uma versão do Pequeno Príncipe na Netflix, muito bacana, principalmente para os adolescentes. Eu não indico para as crianças menores, indicaria para as crianças acima de 12 anos, o Pequeno Príncipe da Netflix, muito bom. Dia do Sim, tá na Netflix também, é um filme muito bom, tá? Para a criança trabalhar as suas questões. Que mais? Kung Fu Panda é um ótimo filme também. Meu Malvado Favorito, aí pode ser o 1, o 2, o 3, são todos ótimos e passam uma mensagem muito positiva, muito bacana. Pets, também, o Pets acho que tem 1 e 2, então os dois pode assistir, que são ótimos. Touro Ferdinando é um filme excelente também, que trabalha toda essa questão de que a criança tem dificuldade, conflito, as emoções. Então todos esses são filmes que têm uma mensagem, que têm um objetivo educativo por trás dele. E não só isso, faz com que a criança também consiga entender o que ela está sentindo, tá? E assim, eu vou continuar indicando, tá? Todo sábado tem indicação de filme lá, aqui no meu Instagram. O que mais? Ensinar a criança a brincar sozinha, isso é muito importante, porque já que ela não tem condições nesse momento de se relacionar com seus pais, de relacionar com seus amigos da escola, enfim, lógico, tem criança que tem irmãos, tem criança que tem crianças morando ali próximo, que está se relacionando com outras crianças. Ótimo, que bom que ela tem esse privilégio. Mas tem muitas crianças que estão sozinhas, né? Ou mora com um irmão que já é adolescente, aí de repente o irmão não brinca com ele. Então, ensinar a criança a brincar sozinha. Trazer para o mundo dela, ali para aquele ambiente dela, coisas que ela consiga brincar sem precisar de outra pessoa. Então, Lego seria uma ótima oportunidade. Massinha, né? Massinha, o tanto que a massinha relaxa, o tanto que a massinha ela é positiva de maneira sensorial para a criança. Eu não sei agora como que tá também, mas existiu uma época aí que o slime estava todo vapor. Também é uma ótima brincadeira para a criança se expressar, usar a criatividade, e ela consegue fazer sozinha, né? O que mais? O tie-dye, que eu também não sei como que tá, se o seu filho ainda gosta, mas tie-dye também foi algo também que chamava muita atenção e é algo muito bom, que trabalha a criatividade e a criança consegue fazer sozinho. Então, o que mais? E aí, eu acho que a última sugestão, acho que não é nenhuma sugestão, é uma dica muito importante, é nesse sentido de a família, né, que está ali no dia a dia com a criança, se fazer presente mesmo. Sentir o que a criança está sentindo verdadeiramente e ser o colo que ela tanto precisa nesse momento. Né? Fica ali próximo, fica junto dela, porque não está fácil para ela. Assim como não está fácil para nós, não está fácil para você que está aí, né, do outro lado me ouvindo, mas para o seu filho também não está. Então, seja o colo da criança, do seu filho nesse momento tão delicado que ela está passando. E aí, a gente vai falar um pouco rapidamente antes da gente encerrar, que a gente já está um tempinho aqui falando, né? É sobre o uso do celular. Então, eu vejo muitas mães preocupadas, me mandando direct, me mandando mensagem, ou quando eu abro a caixinha de pergunta, primeira coisa que vem: ai, meu filho não sai do celular. O que eu faço para meu filho sair do celular? Primeira coisa, não olhem esse uso de telas com um olhar pejorativo, no sentido assim, celular faz mal, notebook faz mal, tablet faz mal. Não. Nesse momento, eu acredito, né, e eu tenho observado isso, que as telas, elas têm muito mais contribuído
com o momento que a criança ou adolescente está vivenciando do que prejudicando. A tela nesse momento se tornou um aliado do isolamento, porque imagina as crianças sem o celular, sem o tablet, sem o notebook, sem o jogo que ela gosta nesse momento. Vocês já imaginaram como seria? Então a primeira coisa, faça as pazes com as telas. Esqueçam essa ideia, pelo menos por enquanto, de que isso está fazendo mal para o seu filho. Né? Olhe esse uso como um uso necessário e um uso, inclusive, que está amenizando todas as consequências que a pandemia estaria causando na vida do seu filho, se não fosse o uso delas. É claro que não é só isso, né? O que a gente precisa prestar atenção? O excesso, né? Então, a partir de todas essas dicas anteriores que eu dei, intercale essa rotina. Inclua essas atividades para fazer com que ele fique menos tempo usando as telas, diminua, né? Diminua o seu uso. Mas como que a gente vai diminuir? Propondo outras atividades. Não adianta você falar para ele, sai desse celular, e você não propor outra coisa para ele fazer. Mas tem que ser uma coisa que atraia, coisa atrativa, que ele vai gostar de fazer. Né? Então, a partir de todas essas dicas que eu dei, intercale o seu uso e use da sua autoridade. Você é adulta dessa relação. Né? Então, use da sua autoridade, mas, contudo, porém, todavia... ofereça atividades que de fato vá atrair e que ele vai gostar de fazer. Então essa é a ideia, desconstruir essa noção de que o uso de telas está fazendo mal para o meu filho. Não é o uso de telas que está fazendo mal para o seu filho, e sim o excesso. Então tomar o cuidado de tentar diminuir o excesso. E uma outra coisa importante é ter o cuidado, de repente, do uso noturno. Então, limitar o horário com pelo menos 2 horas antes de dormir, porque o uso próximo de dormir vai fazer com que a criança fique mais agitada, perca o sono, insônia. Porque a insônia nada mais é do que excesso de pensamento. Né? Então, uma criança que fica muito tempo no tablet em período noturno, ela vai ter problema para dormir, ela vai ter insônia. Porque os pensamentos ali, as informações estão ali em excesso, né? Então, ter esse cuidado. E monitorar é o mais importante. Quando eu falo que o uso não é prejudicial, mas tem esses cuidados. E um deles é monitorar, porque ela é criança, é adolescente e é o adulto que precisa estar ali em total vigilância, monitorando tudo que a criança está fazendo. Mas é um monitorar, dependendo da idade, se for crianças maiores, aquele monitorar sem invadir, né? Então tá atento ao que ela tá vendo, ao que ela tá assistindo, porque sim, gente, a gente precisa ter esse cuidado, porque tem coisas ali que dependendo da idade não precisa ser vista. Né? Então é esse cuidado, nesse sentido de monitorar, não de deixar à vontade, né? Tá bom, a psicóloga falou que tudo bem usar as telas, tá? Então entenda que tudo bem usar telas desde que você monitore, né? Você vigie, você tenha consciência e total controle do que seu filho está vendo, você intercale as atividades para que a criança ou adolescente não fique tempo mais do que o suficiente, tá? Fazendo uso disso. Fazer com que o período noturno isso diminua a intensidade, para que seu filho consiga ter uma noite de sono adequada, uma noite de sono reguladora, né? Que ele consiga recuperar suas energias, recuperar tudo que ele foi gasto aí durante o dia. E ele consiga ter uma noite tranquila, saudável, né? Então é nesse sentido. Então, intercalar, incluir todas essas atividades que foi ditas anteriormente, intercalar com essas outras atividades, e sim, tá tudo bem. Não vejo problema no uso de telas, principalmente nesse momento.
Eu acho, voltando a repetir, eu acho que o uso de telas tem muito mais contribuído do que prejudicado nesse momento tão difícil que as crianças e os adolescentes estão vivendo. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço quem pôde ficar comigo. Fê, beijinho. Sandrinha, que tá aqui comigo desde o começo. Ó, pra vocês. Quem tiver alguma pergunta, fica à vontade pra me perguntar. Gostou das dicas, Sandrinha? Ai, que bom! Obrigada, viu? Você ter ficado aqui comigo desde o início, ficou até agora. Gracinha! Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiz com carinho pra vocês. E eu acho que eu tenho esse dever de contribuir com vocês, com os meus conhecimentos, com aquilo que eu busco, com aquilo que eu estudo, porque eu sei que não tá fácil, né? E como eu prometi lá no começo da semana que eu iria estar sempre por aqui ajudando vocês, eu vou cumprir, tá bom? Amei as dicas, primeira vez aqui, obrigada. Ah, obrigada, Priscila. Então volta, hein? Volta sempre. Toda quinta-feira eu vou estar por aqui, tá bom? Eu sempre vou abrir uma caixinha de perguntas, geralmente eu abro no domingo. Eu vou estar abrindo a caixinha porque eu quero saber de vocês, qual que é o tema que vocês querem aí estar vendo na live. Ah, obrigada, Sandrinha. Então tá bom. Eu acho que é isso. Podemos encerrar? Tem mais alguma pergunta? Vocês viram que hoje, mais cedo, eu postei meu e-book? Tô tão feliz que eu fiz meu primeiro e-book. Só que eu não sei se vocês estão conseguindo acessar ele lá. Parece que não tá aparecendo o link. Então quem tiver interesse e que não tenha conseguido baixar o e-book, que são... o tema do e-book vou te ajudar a derrubar os 5 maiores dilemas da maternidade. É um e-book que eu fiz também com muito carinho, pensando em todas as mamães. Então, se você não conseguiu baixar o e-book, se o link não está aparecendo lá para você, me manda um direct se você tiver interesse, tá bom? Se você tiver interesse em receber o e-book, eu vou mandar para você com muito carinho, tá? Então é isso, gente. Obrigada pela participação de todas, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem bem, se cuidem e cuidem dos seus. Tchau!